Inicialmente, nós pensámos fazer uma homenagem. No fundo, nós tentámos juntar o Dia Internacional da Mulher com uma homenagem à mulher, àquela mulher que sofreu em silêncio esposa de presos políticos, à mulher que silêncio, à mulher que lutou e de quem pouco se fala. Portanto, o nosso ponto de partida foi esse, acrescido de um gosto que nós tínhamos de fazermos também uma certa nota e agradecimento à doutora Itelvina. A doutora Itelvina não gosta de homenagens, a mim também a palavra homenagem é uma palavra horrivelmente pesada, porque eu em criança passava sempre por uma estátua qualquer que dizia homenagem aos mortos da Grande Guerra, e para mim a palavra homenagem é sempre ligada à morte, e portanto também a palavra homenagem não é. Mas, enfim, fazermos essa nota particular à doutora Itelvina. Mas às mulheres em geral, foram silêncio, foram sacrificadas, ficaram sem os seus maridos presos e algumas a ter que suportar condições económicas difíceis, mas que foram umas valentes e que nos permitiram estar hoje a celebrar já 51 anos de 25 de Abril. Não um 25 de Abril cancelado, mas um 25 de Abril com festejo dobrado, já que foi cancelado, ou não sei o quê. Pronto, era isto que eu tinha a dizer. No início falará aqui a Esmeralda com a intervenção que vai fazer sobre um apontamento de algumas mulheres que conheceu, nomeadamente, quando for a altura de referir um breve apontamento a doutora Itelvina, temos ali a nossa poetisa de serviço, que lerá, não posso deixar de me congratular, a Liga, claro, não sou eu, é a Liga e com certeza o Museu Etnográfico, de termos presente pela primeira vez nas nossas iniciativas o Luís Lozano, portanto, que é o digno representante do patrono deste museu. Eu não quero alongar-me mais, a senhora vice-presidente Henriqueta, minha distinta amiga e colega, nossa colega, irá também falar da parte da Câmara, porque há aqui a articulação com a Câmara, porque há simultaneamente, numa segunda parte, de acordo com os desdobráveis que vocês têm, que todos temos aí, uma segunda parte de homenagem ao Sr. Osvaldo Rosa, e temos aqui a engenheira Beatriz Rosa, filha, que muito nos agrada que cá esteja, e também a sócia da Liga. Então, boa tarde também a todas as pessoas que aqui estão, nossos amigos e amigas, certamente, sem formalidades, mas quero cumprimentar naturalmente a Liga dos Amigos, da Professora Celeste, a doutora Esmeralda, nossa convidada e que vem e que vai também ajudar-nos aqui a fazer esta reflexão, como disse a Celeste, sobre mulheres, e o Dr. Vítor, que é da unidade coordenador da Unidade de Cultura e Turismo da Câmara, que irá fazer também a evocação de Osvaldo Rosa. Gente de Abril, chama-se este painel de hoje, e eu queria começar por dizer que neste trabalho que temos aqui neste museu e com esta Liga de Amigos, não se trata de agradecer-vos ou acolher-vos ou não. Isto é uma parceria, é um trabalho em parceria, que é como devem funcionar estes equipamentos. Eles não são de A ou de B, têm que ser dinamizados com o maior número de parcerias possível. Ainda bem que temos neste museu uma Liga de Amigos. Existe uma Liga de Amigos do Museu Lázaro Henriques e é a par que neste momento fazemos a programação do museu. No início ainda se fazia ora tu, ora eu, mas não é esse o sentido. O sentido é que a par fazemos a programação anual deste museu.
E isso só traz mais riqueza, naturalmente, a este espaço. Aproveito também para fazer um cumprimento muito especial, naturalmente, ao Luís Lozan. Estamos muito bastante ter cá, e porque vamos celebrar a doutora Etelvina, as mulheres, como disse a Celeste, e a engenheira Beatriz e a família, porque também a celebraremos com muita alegria também o Sr. Osvaldo, que nos deixou recentemente. Gente de Abril, gente que lutou pela liberdade, mais ou menos silenciosamente, mas sempre marcando a presença absoluta. Lutaram pela liberdade. E por isso, este painel, Celeste está triste. Se nós, agora vou eu dizer-lhe, se nós, enquanto Unidade de Cultura e Turismo, desistíssemos cada vez que temos só 3 ou 4 ou 5 pessoas, tínhamos tudo fechado. E, portanto, o nosso trabalho tem sido exatamente o oposto. Mantemos a programação, se estivermos 5, estamos 5, se estivermos 15, estamos 15. É feita uma grande divulgação, mas o importante é não pararmos, porque se parássemos por causa disso, então creio que estávamos parados e era uma pena. Portanto, só fidelizamos as pessoas, os públicos, se continuarmos e se mantivermos atividade. A encerrar este momento, dizer que toda esta ação de hoje se integra naquilo que é a programação do 25 de Abril de 2025, que se iniciou este ano mais formalmente a 3 de Abril e terminará a 3 de Maio, e que tem vindo num contínuo desde os 45 anos de 25 de Abril. Desde os 45 anos de 25 de Abril, que iniciámos uma programação que marcasse e que fizesse um caminho dos 45 aos 50. Dos 50 tivemos um ano inteiro de programação que, ao longo de todo o ano, teve referências ao 25 de Abril, e em 2025 estamos a trabalhar este mês. Em 2026, certamente que continuaremos, pelo menos assim está previsto, continuarmos a celebrar de acordo com o que é a recomendação da Comissão para a celebração, a comemoração dos 50 anos de 25 de Abril. E que, na entrada deste caminhar para o século, para o segundo meio século de Abril, nunca foi tão importante que ele estivesse presente, que não se fosse esquecido e que dessemos testemunho dele. E por isso dizer que da Lausanne não houve cancelamento de nada, todas as atividades decorreram da forma que estava prevista, até porque nos parece também que assim homenageamos também uma pessoa, Francisco, que está a ser celebrado no mundo como uma figura de referência, porque era também ele um homem de liberdade, de paz e de alegria. E, portanto, pensamos que também estamos em articulação e que estamos alinhados com esses princípios. Muito obrigada a todos. Passo a palavra. Boa tarde. Eu vou fazer uma pequena intervenção e vou abordar a história de 4 meses. E vou começar exatamente pela doutora Etelvina. Não se ouve nada. Não se ouve nada? Eu sou desgraçada. Não, tens razão. É Eu falo que baixo. depois também há aqui Eu falo baixo. algumas pessoas que ouvem pior, não é? Exato. Mas se calhar temos que nos desviar. Não, eu acho que sim. Exato. Vocês é que têm a ver. Eu para já, o que eu vou projetar são sempre as fotografias. Sim, as pessoas têm a viúva do Dr. José Henriques nasceu em Luanda em 1932, mas veio rapidamente para Portugal, fez já a instrução primária cá em Coimbra. O pai era maçom, admirador de Bartolomeu Matos, mas ele trabalhou sobretudo em Angola. Portanto, a mãe veio com os filhos para cá, professora primária, deixou de trabalhar. Depois do casamento. A Etelvina, desculpem, a doutora Etelvina, perdeu o pai aos 15 anos. Concluído o Liceu Dona Maria, isto agora são à parte, porque ele também não sempre. O Liceu Dona Maria funcionou no atual edifício do Botânico. Eu não tinha noção nenhuma. Porque eu, quando cheguei a Coimbra, o Dona Maria já era quase naquele deserto, mas que agora é só.
Portanto, ele funcionou no Botânico, eu dizia onde é que esta gente estudou, onde é que estudou Dona Maria, funcionou no Botânico. E, portanto, ela acabou o liceu no Dona Maria e inscreveu-se nos estudos preparatórios de engenharia, em Coimbra, explicando. Em Coimbra, mesmo quando eu vim para cá, só funcionavam os preparatórios, ou seja, os 3 primeiros anos de engenharia. Para acabarem o curso de engenharia, tinham que ir para Lisboa para o técnico. Pronto, portanto, ela inscreveu-se nos estudos preparatórios de engenharia, incluindo engenharia química. Portanto, ela, ao fim do ano de estar em engenharia no Porto, regressou a Coimbra, desistiu do curso e inscreveu-se em Ciências Físico-Químicas. Ora bem, durante a juventude, ela contactou a Casa dos Estudantes do Império em Coimbra, que estava situada na Ruais de Campos, onde viveram Agostinho Neto, Lúcio Lara, Marco Maon, entre outros. Casou com Manuel Losão Henriques em 1957. Em 1961, este foi capturado. As fotografias estão no livro dele. Já com os pessoas aguardavam os interrogatórios na sede da PIDE, na Rua António Maria Cardoso. Terminados os interrogatórios, eram transferidos para Caxias. Depois de serem julgados, se fossem condenados, iam para Conis. Ora bem, a doutora Itelvina lecionava, na altura, no Colégio Infante Dom Pedro, em Condeixa, e quando ele é preso, concorre ao serviço de exames em Lisboa e foi colocado na Escola Passos Manuel, para ficar perto do marido e ter mais facilidade em visitá-lo. Mudou-se para a casa de uma irmã, claro, com os 2 filhos. Em 63, Manuel Losão Henriques foi julgado e condenado a 3 anos de prisão. E seguiu para o Forte de Peniche e foi libertado em meados de 65, após 3 anos e meio de detenção. Durante o período em que o marido esteve preso em Peniche, a doutora Itelvina, acompanhada da amiga Natércia Vilaça, cujo marido também se encontrava detido, realizava visitas semanais. Estas visitas eram por vezes canceladas. Estavam à espera da visita e eram canceladas conforme os humores dos carcereiros. Nestas locações apoiavam outras mulheres com dificuldades económicas. Eu aqui poderia falar, por exemplo, da Alice Oliveira, e eu não consegui o suficiente para escrever sobre ela. Ando à procura da filha e não sei onde ela está. Sei onde ela está em Coimbra, mas não consigo saber a casa mesmo. Mas, por exemplo, a Alice Oliveira e outras vezes com elas. No regresso de Caxias, Itelvina dava boleia, isto é Caxias agora, dava boleia a mulheres dos vidreiros presos na altura também. Ajudaram em todas estas deslocações alentejanas que não tinham recursos económicos sequer para virem visitar os maridos. Após o 25 de Abril, lecionou no Instituto Industrial de Coimbra. Portanto, ela até lá só frequentou o ensino particular, portanto, e deu aulas no Colégio Pedro Nunes, que fica exatamente junto às casas, que ficava junto à Casa dos Estudantes do Império, na Ruais de Campos, e no Colégio Progresso, todos estes em Coimbra. Só após o 25 de Abril, ela vai dar aulas para o Instituto Superior de Engenharia. Eu falei, isto é muito breve mesmo, porque ela não queria nem por nada que eu falasse em nada. Ele recomendou muito isso, o filho está aqui para falar um bocadinho mais. Vou falar agora de uma outra amiga, Manuela Macário, a tal amiga que foi com ela, foram juntas para o Porto, e que faleceu há uns 2 anos. Manuela Macário nasceu na Figueira da Foz, por acaso não foi na Figueira da Foz, foi em Montemar o Velho, mas rapidamente foram para a Figueira. Em 1932, concluiu os estudos iniciais no Ana Maria, em Coimbra, e matriculou-se nos estudos preparatórios de engenharia, também em Coimbra. Portanto, as duas acompanharam o percurso em Coimbra. Foi aí que ingressou no mundo juvenil. Portanto, a Manuela Macário ingressa no mundo juvenil em 1953, da qual viria a ser dirigente. Para concluir a licenciatura em Engenharia Química, pediu transferência para o Porto. E aí integrou a direção universitária do mundo juvenil. Eu vou fazer um parênteses só para relembrarmos o que foi o MUD. O MUD foi o Movimento de Unidade Democrática. Foi uma organização política da oposição ao regime salazarista. Surgiu 8 de outubro de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, na sequência da derrota do nazifascismo pelos aliados.
os países vencedores tinham governos democráticos. Os Estados Unidos e o Reino Unido, principais triunfadores sobre as ditaduras de direita, forçaram então Salazar a uma suposta abertura política. O MUD foi legalizado em 1948, ou seja, viveu 10 anos, embora ainda tenha apoiado a candidatura general Norman Matos, em 1949. No ano, portanto, em 1946, surge o MUD juvenil, num momento de grande esperança, de paz, de mudança política em Portugal. Foi nesse movimento que a primeira elite de mulheres, e ponho elite entre aspas mesmo, elite de mulheres, de jovens mulheres, se destacou na luta contra a ditadura. Muitas eram filhas de advogados, de juízes, de médicos, militares, empresários, oposicionistas ou republicanos. O mundo mudava e com ele as relações entre rapazes e raparigas. Estas jovens foram a primeira geração a participar ativamente na política, em pé de relativa igualdade com os seus companheiros de armas. Eram escolarizadas, muitas universitárias. Leram livros proibidos, discursaram, debateram nos cafés, organizaram piqueniques, passeios mistos ao campo, convívios, idas a cineclubes. Estiveram presas, participaram em campanhas. Enfrentaram os bons costumes do seu tempo e desenvolveram um trabalho notável num movimento ainda profundamente masculino. Eu aqui tinha assim uma ressalvazita que depois acabei de não deixar cá, mas vou falar dela. Naquela altura, as meninas não iam ao café sozinhas, iam acompanhadas de familiares. E a Etelvina ia com a irmã ao Café Montanha, onde era habitual a ida do Dr. José Henriques. E é assim que eles se conhecem. Portanto, já estamos naquela mudança de comportamento, naquele afrontamento dos bons costumes, que as raparigas já vão ao café. Já começam a discutir, começam a organizar convívio. E, portanto, está a tentar mudar, portanto, está a haver uma certa abertura. Manuela Macari foi presa pela PIDE em 1955, portanto, ela foi para o Porto em 53, 54, e é presa pela PIDE em 55, na delegação do Porto, na vaga de prisões de MUD juvenil. Portanto, foram 52 que foram presos, nessa leva. Um mega processo que levou 52 jovens a julgamento, dos quais 6 pertenciam à Comissão Central, que captou o movimento e os seus melhores quadros. O Salazar acabou muito mais cedo com o MUD. O MUD juvenil aguentou-se mais uns anos, mas, nessa altura, ele cansou-se destas meninas, meninos, filhos de gente, médicos, advogados, etc., que andavam aí a falarem mais e a agitarem demasiadas águas. E ele resolveu acabar com o movimento. Portanto, foram presos 52, 6 da Comissão Central e o MUD, a partir daí, foi republicano. Na prisão, portanto, o longo julgamento foi longo, durou 2 anos. Decorreu no Tribunal Plenário do Porto entre 55 e 57, envolvendo, está imaginado, para 52 miúdos, 52 jovens, a quantidade de advogados, a quantidade de testemunhas que apareceram, não é? Portanto, foi muito longo o julgamento. A Manuela Macari, quando foi presa, foi colocada numa cela de 4 metros quadrados. E estava a 2 metros e tal, com 1 metro e tal, dá mais ou menos 4 metros quadrados. Entre 2 retretes, sem luz e com um cheiro, imaginem, nauseabundo. Para além dos interrogatórios, era ainda castigada com encerramento num sótão, cheio de ratos, infestado de ratos. As punições deviam-se ao facto de conversar através da janela com os amigos engenheiro Virginia Moura, Lugão Vital e Rui Luís Gomes. Bom, para quem não acompanhou o movimento de oposição no Porto, estes nomes se calhar são um bocadinho estranhos, mas tenho aqui 3 nomes de grandes oposicionistas que lideraram grandes movimentos e fortes movimentos no Norte. Portanto, a engenheira Virginia Moura, que esteve presa não sei quantas vezes, qualquer dia falo sobre ela, o Lugão Vital, que é o marido, arquiteto, e o Rui Luís Gomes, que a gente sabe que foi candidato. Foi libertada 4 meses depois, mas é engraçado que eu li hoje de manhã, 4 meses depois, e recusou-se sempre a pagar o aluguel da cela. Ela tinha que pagar 10 escudos por dia, 10 escudos por mês pela cela. Ela recusou-se, não paga. Foi o pai que veio pagar, ela não sabia. Mas ainda se pagava dinheiro pela cela.
Foi libertada, portanto, 4 meses depois, mas permaneceu sujeita a julgamento no tribunal plenário, onde viria a ser absolvida em 57. No entanto, foi impedida de exercer funções públicas durante vários anos. Este julgamento agitou muitas águas. Eu não sou, era pequenina quando isto se passou, mas eu imagino que estes 52 jovens, mais os advogados, mais as testemunhas, agitaram as águas naturalmente. É engraçado falar um pouco mais sobre isto, e este mundo juvenil, não cabe agora falar sobre isso, mas os dirigentes do mundo juvenil são nomes que ficaram. Eu começo a ler e começo a lembrar deles, dos nomes todos. Portanto, vale a pena mesmo ir lá pescar e voltar a falar no mundo juvenil. É uma coisa que eu acho que deveria ser lembrada, porque vamos ver como muitos homens, que nós já conhecemos depois, em jovens, passaram, foram presos, foram condenados. Portanto, ela foi impedida de exercer funções públicas durante vários anos. No início da década de 60, portanto, a prisão em 55, o julgamento de 57, ela, no início da década de 60, lecionou no Instituto Industrial do Porto, mas a PIDE foi lá dizer acabou. Não continuou a lecionar. Impediu-a de continuar. Regressou a Coimbra e passou a dar explicações, porque não tinha sequer o certificado de ensino particular, foi denegado. Só no final da década de 60, após muita insistência, conseguiu autorização para regressar à função pública. Começou então a lecionar no recém-criado Instituto Industrial de Coimbra como professora de Química Geral. Após o 25 de Abril, foi nomeada diretora do Instituto Industrial de Coimbra. Com a integração deste Instituto Industrial no Instituto Politécnico de Coimbra, foi eleita por unanimidade e aclamação presidente da Comissão Diretiva do Instituto Superior de Engenharia, que são várias direções, de Engenharia de Coimbra, o ISEC, o atual ISEC, bem como presidente do Conselho Científico, do Conselho Pedagógico e do Departamento de Engenharia Química. Não há como acumular funções. A seguir ao 25 de Abril, voltou-se a acumular funções. Até à sua reforma, foi professor auxiliar do quadro do ISEC. São pequenos apontamentos destas mulheres, para não ser tão exaustiva. Assim. E vamos falar agora da doutora Regina Carvalheiro, também amiga da... Eu vou falar das amigas da doutora Calvo. Delas e porque foram grandes mulheres. Foram grandes mulheres. A Regina Carvalheiro, não é? Na República, quando as mulheres começaram a dar os primeiros passos de autonomização, de independência, de quererem participar na vida política, quererem votar, que nunca lhes foi concedido esse direito, apesar de promessas que lhes foram feitas, mas foi fundado, foi criado por iniciativa da médica ginecologista, ativista republicana e feminista Adelaide Cabete. Eu tenho que fazer aqui um parênteses, porque eu tenho que falar da Adelaide Cabete, peço desculpa, mas para mim a Adelaide Cabete é assim uma coisa lá acima. A Adelaide Cabete e a mãe eram gente muito humilde, e ela e a mãe limpavam casas. Pronto. E ia colocando, portanto, devia ser uma inteligência realmente fora de série, ia colocando uns livros da biblioteca das casas, onde havia, voluntários, no balde de esfregar o chão, e ia juntando letras. Ela aprendeu a ler sozinha. E aprendeu a ler sozinha e onde havia livros, ela lia. Tem a sorte de, jovem, com 17, 18 anos, se apaixonar por um militar, um sargento. Casaram e ele foi capaz de ver no que ele estava, a joia que ele estava, e ele continuou a estudar. Portanto, ela fez o ensino secundário, ela fez a universidade, foi médica, ainda esteve em Angola porque ele, entretanto, veio para Angola, foi médica, ginecologista, e criou os primeiros cuidados materno-infantis. Portanto, uma mulher muito virada para a mulher, naquela altura, imaginam a situação em que as mulheres tinham os filhos, a pobreza em que os filhos eram criados, e, portanto, sempre muito virada nesse sentido. Portanto, ela criou o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, que tinham dedicada à defesa dos direitos sociais e políticos das mulheres. Foi uma das mais relevantes, esta instituição, das mais relevantes da primeira metade do século XX em Portugal, e também a mais duradoura, porque ela conseguiu chegar, portanto, ela foi fundada em 1914 e conseguiu chegar depois do fim da Primeira Guerra Mundial.
até ao fim da Primeira Guerra Mundial. Portanto, foi das que mais subsistiu, mais se encontrou, com atividade ininterrupta. Portanto, voltando à doutora Regina Carvalheiro, ainda estudante, aderiu ao núcleo de Coimbra da Associação Feminina para a Paz, criada em 1935, e foi eleita a primeira secretária da secção da delegação em Coimbra. Aqui pelo meio há sempre uns abaixo-assinados, uns pedidos das mulheres que se juntavam para que houvesse mais uma secção aqui, outra na Figueira, outra no Porto. Havia dois núcleos muito importantes desta associação, da Associação Feminina para a Paz, que eram os de Coimbra do Porto, que juntaram centenas de mulheres ativamente participando nestas atividades. Portanto, desculpem, constituída com o objetivo de promover conferências, exposições, projeções cinematográficas e organizar uma biblioteca com vista ao desenvolvimento da paz universal. A Associação Feminina para a Paz teve um papel oposicionista de relevo, agregando centenas de mulheres que se opunham ao salazarismo. Com sede em Lisboa, teve dois núcleos importantíssimos, Porto e Coimbra. De certa forma, esta associação procurou, até 1952, foi quando Salazar encerrou, não é? Dar continuidade ao trabalho do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, fundado pelo Carlos Maia Pedro. Muitas das sócias pertenciam a das organizações e o seu boletim continuava a regular as aspirações emancipadoras da mulher. Regina Carvalheiro participou ativamente nos movimentos oposicionistas a partir da campanha presidencial do general Norton Matos, em 1949. Teve um papel importante na organização comunista de Coimbra desde os anos 40. Foi presa pela PIDE na grande vaga de detenções, outra grande vaga, de 62. Esta já fica mais próxima. Da grande vaga de detenções de 62 e libertada mediante caução para aguardar julgamento do Tribunal Plenário. Foi absolvida um ano depois. Na década de 70, integrou o Movimento Democrático de Coimbra, tendo sido candidata para a lista da oposição no Círculo de Coimbra, nas eleições legislativas de 73 para a Assembleia Nacional. Como sabem, depois acabou por não se respeitar a ida às urnas, arranjando assim uma maneira muito engraçada e airosa de Salazar, como já tinham feito isto nas eleições anteriores, estipulou, regulamentou, fez um decreto, seja o que for, não é? Em que quem se recusasse ou quem incitasse ao boicote às eleições não podia mais exercer funções públicas. Então, vai daí, em Coimbra, perfeitamente o que foi feito. Portanto, havia uma grande assembleia, não é? No antigo Cinema Avenida, e eu gostava de combinar que a malta jovem levaria um grande cartaz e começaria a gritar não às eleições, e não os candidatos. Isto é salvaguardando a sua situação futura, não é? Em termos de poderem continuar a trabalhar em função pública. E foi uma coisa impressionante, aquela Assembleia foi espantosa, de gente e de entusiasmo, enfim. Portanto, perdi-me todo. Pois ela foi candidata. No dia 28 de abril, portanto, 3 dias ou 4 depois de 25 de abril, 3, se eu faço bem as contas, 8 de abril de 74, integrou a delegação do Movimento Democrático de Coimbra, que se dirigiu a Lisboa para um encontro nacional dos movimentos democráticos nacionais. Era a única mulher presente. Está bem a noção do que ela era religiosa, era determinada, a única mulher presente, entre os delegados. De Coimbra, a delegação era constituída por Alberto Vilaça, o Dr. Alberto Vilaça, João Vilar, o Dr. Luís Carlos Januar, Trocado da Costa e Vitor Costa. Em 75, participou juntamente com os professores da Rincão da Costa, Luís Albuquerque, Orlando Carvalho, Paulo Quintela e Teixeira Ribeiro, com Rui Clima, Major Lester Henriques, Padre Cruz Inês, Maria Benedita Albuquerque, Ivone Teles e Manuel Macário, na fundação do Núcleo de Coimbra do Conselho Português para a Paz e Cooperação. Eu não digo mais, quer dizer, eu suponho a escrever, não era os 10 minutos que me estavam dados, e já tinha lido, se isto já vai de facto, pode ser mais. Queria que passasse a fotografia das 3 senhoras. Ora bem, esta fotografia foi tecida pelo Dr. Raquel Vilaça e mostra aqui 3 senhoras. À minha direita, portanto, à vossa esquerda, está a doutora Regina Carvalheiro, no meio está a Dona Irmelinda Januário, e à direita está a Tércia Vilaça. Eu vou só fazer um pequeno apontamento, aliás está abaixo aqui. Agora não vou virar, pois não? Mas diz.
Portanto, a professora Ermelinda Januário, filha de um tarrafalista. Isto obrigou-me a ler coisas do Tarrafal e adorei ver aquilo e ficar com a atenção. Filha de Arnaldo Simões Januário, que foi um propagandista ativo e organizador da luta operária e sindical em Coimbra. Militante da União Anarquista Portuguesa. Eu tenho a dizer uma coisa aqui, a fazer um parênteses. Nesta altura, a maior parte dos operários, ou grande parte deles, eram anarquistas. O Partido Comunista surgiu depois. Portanto, o ser anarquista nesta altura não tem a conotação que nós damos. Não tem, eram operários que lutavam por melhores condições de vida. Eu era anarquista, pertencia, era militante da União Anarquista Portuguesa. Morreu no campo de concentração do Tarrafal em 1938, após anos de luta e sofrimento por falta de assistência médica. Ele esteve lá um ano e pouco. Ele passou pelos fortes todos deste país. Desde estar nos Açores, foi a Timor e foi inaugurar o campo de Tarrafal. Ele morreu logo novo e no Tarrafal de Nova Oriosa. E, portanto, não foi tratado por assistência médica. E morreu sem assistência médica. Deixou 5 filhos menores. Toda a vida foi uma admirável lição de coragem e generosidade. Acho que é bom lembrarmos assim esta gente que sofreu, que nós não imaginamos o que eles passaram. A professora Tércia Vilaça, que está aqui deste lado, agora à direita, na Tércia Vilaça, viúva do Dr. Alberto Vilaça, advogado, preso por 6 vezes, por um período de 4 anos e meio. Mulher corajosa, acompanhou sempre o marido na luta política, sendo o suporte da família, sempre que o marido era preso. São 3 amigas, a Raquel arranjou aquela a dizer, esta é virgem, esta fotografia que é original, é. Mas realmente que junta 3 amigas que sempre se deram muito bem e que acompanharam muito a luta sempre. Para terminar, eu queria falar de uma outra mulher, as Mulheres na Sombra. Eu estou a fazer uma recolha de Mulheres na Sombra, mas não consigo, porque eu chego a essa altura e assim, já não tenho tempo para contar. Já não sei com quem é que hei de falar para me contar estas histórias. Que são as mulheres cujos maridos foram presos, são maridos, filhos, e passaram mal economicamente, não só economicamente, ficaram com os filhos, e que ninguém fala. Eles sofreram muito na prisão, mas elas não sofreram menos. Tiveram que se sujeitar a trabalho. E esta eu vou ler o que cá tenho, porque acho que é uma denúncia boa, que deve ser feita. O Décio Paixão começou a trabalhar, este nome não vos diz nada, mas já vão ver muito bem. O Décio Paixão começou a trabalhar aos 11 anos de idade. Natural do Lourvão, casou com João Damasceno de Albuquerque. E ambos trabalharam como tipógrafos na Gráfica de Coimbra, então propriedade da Diocese. Eu julgo que continua a ser. Propriedade da Diocese. Faliu. Faliu, pronto. Mas na altura era ainda propriedade da Diocese. Em 1952, o marido foi preso no céu do processo de 108. Fazer aqui também um parênteses sobre o processo de 108, que me deu cabo do juiz, eu nunca conseguia descobrir o que era o processo de 108. Ora bem, este processo de 108, portanto, como vêem, surgiu em 52, na sequência do encerramento do MUD. E, portanto, qual é a finalidade deste processo? Provar que o MUD, afinal, tinha ligações profundas ao PCP, ao Partido Comunista. E, portanto, foram 108, por isso é que chama o processo de 108. Imaginam a quantidade de advogados, de testemunhas que isto envolveu. Portanto, ele foi acusado de pertencer ao Partido Comunista Português. Após a prisão, o Décio foi despedido pelo Padre Assis, que era, na altura, o diretor. Católica, recordou-lhe que ficaria sem sustento para si e para a filha. O padre, indiferente à situação precária da família, justificou a decisão afirmando que não podia manter ao serviço a mulher de um homem tão perigoso. Estão a lembrar do Papa, não é? Do Papa Francisco. Falta a fotografia dela, desculpa, que é o último. Já está. Já está. Ela ainda é viva. Portanto, é a mãe do Damasceno, da tipografia Damasceno, do Rui Damasceno. Importa sublinhar, nesta altura, que João Damasceno nem sequer tinha sido julgado e que neste processo houve várias absolvições. Para sobreviver, o Décio limpou casas, lavou escadas e contou com a ajuda da família do marido, pois apesar de viver em melhores condições, nunca se recusou a ajudar. Recusou-se a ajudá-lo. Pronto, esta foi a última.
só tempo que me foi dado, e eu ultrapassei, mas há coisas que realmente precisam de ser ainda um bocadinho mais aprofundadas, ou pelo menos fazer uma conversa maior sobre esta viagem. Foram 4 mulheres assim escolhidas um pouco porque vieram a seguir a Etelvina, que nós queríamos fazer homenagem, sabes, estivemos lá em casa, né, conversar com ela. Elas iam homenagem não merece homenagens. Pronto, ficam nervosa, ansiosa, pronto, acaba-se com isto, não é homenagem. A gente vai falar nela na mesma, mas sem ser uma homenagem. E, portanto, eu resolvi juntar mais 2 amigas dela, porque me interessavam também falar delas. E porque tem que ser lembrado. Tem que ser lembradas, porque me interessava falar nelas. São pessoas que não devemos esquecer, porque lutaram, sofreram, foi complicada a vida delas. Foi. Bastava, na altura, deixar de poder exercer funções públicas. Bastava isso, uma pessoa ficava completamente limitada. Portanto, bastava este castigo que não era dado pelo tribunal, não era prisão, não era... Mas este castigo dado para dar cabo da vida económica da pessoa. Muito obrigada. Estavam os 2 presos ao mesmo tempo e desse casamento nasceu o Rui, que não é o Rui Pato que nós conhecemos de Tina, mas outro Rui Pato, que testemunha esta situação da mãe. Dentro destes testemunhos, eu tenho aqui também, e foi referida aqui a Ana Tércia Vilaça, que eu tive o prazer de conhecer. Aliás, nós somos somos conterrâneas, quase. E a Raquel Vilaça, uma das filhas, quando eu a convidei também para vir aqui, como filha de preso político, e já foi aqui referido o que a Tércia fazia, de apoio, era uma mulher extraordinariamente dinâmica. E então a Raquel, que vive em Coimbra, que é professora na Faculdade de Letras, o Fernando foi-se embora, não, está cá. Pronto, agora, desculpe. E então a Raquel fez-me chegar um texto que demora 4 minutos a ler, que eu cronometrei isto, e que tem como título A Hora da Escrita, entre a resistência ao fascismo e a inocência de uma miúda. Temos aí, entretanto, vão ser projetados os slides, não é? Pronto. Os presos políticos, homens e mulheres que durante 48 anos combateram a ditadura derrotada a 25 de abril de 74, sofreram por parte da PIDE e da PIDE-DGS as criminosas polícias políticas, terríveis torturas físicas que em alguns casos conduziram à morte. Mário, desculpe, pode entrar. Eu até tenho muito gosto que ouçam isto. Podem entrar. Pois, mas assim ouvem melhor. E é para depois dizer aos seus amigos da sua idade estas coisas. Esses presos, homens e mulheres, foram vítimas simultaneamente de penosas agressões psicológicas de diversa natureza e intensidade, muitas com dramática repercussão para toda a vida, traduzindo-se inclusive em loucura e suicídio. O afastamento das famílias, que não raro, vivendo longe das prisões e sem condições financeiras para as viagens, nem os podiam visitar ou apenas esporadicamente o faziam, e quantas vezes, só à custa do solidário apoio, foi cruel, muito cruel. Por vezes, e após centenas de quilómetros, com muitas horas de caminho, a visita durava 15 minutos. A ansiedade de parte a parte não podia deixar de ser constante, consubstanciando um clima que Edgar Silva, coordenador da CDU na Madeira, designou por economia do medo. O Edgar Silva, não sei se conhecem, mas de facto foi um padre que evitou muitos meninos da caixinha na Madeira. Havia meninos que viviam em grutas, que nós diríamos rochas com buracos,
que, ao vermos, nós podíamos dizer que viviam ali animais. E não, vivia gente. E esses meninos pequeninos, que viviam muito pequenos, muito tenra idade, vinham com uma caixinha quando chegavam os barcos do amor e aquelas desculpem, sou idosa e esqueço-me de vez em quando das palavras. Quando chegavam aqueles barcos, cruzeiros, desculpem, os cruzeiros, eles iam com uma caixinha pendurada ao pescoço ali para o porto, e a pedir. E eles eram levados para os barcos e eram explorados sexualmente. O padre Edgar era o padre considerado comunista, ele depois agora já nem é padre, mas era considerado comunista na época porque ele tentava proteger essas crianças da exploração sexual. Mas eles iam para o barco do amor ser explorados sexualmente e, claro, chegavam com dinheiro a casa. Foi só uma parte aqui ao texto da Raquel, mas que eu acho, isto chocou-me tanto quando eu vi, inclusivamente, diaporamas feitos pelo Instituto de Tecnologia Educativa dessas situações, foi uma coisa que me chocou extraordinariamente. Depois do 25 de Abril é que se fizeram coisas dessas. Portanto, ele designou por economia do medo. Com ou sem visitas, e outra forma possível de presos e familiares comunicarem era através do correio postal. Estamos nos anos 30, 70 do século passado. Claro está, com um magno constrangimento, a censura, um dos pilares do regime agressor. Portanto, nem para fazer chegar a correspondência havia censura, não é? E muitas vezes havia carimbos da censura em partes importantes que depois não deixavam ler. Mas há aqui, se calhar, quem tenha experiência melhor disso. Não obstante, estas cartas escritas na prisão espelham violências e torturas nas linhas e entre linhas, que também desse modo eram denunciadas. Escrevia-se ainda, e continuando com palavras de Edgar Silva, para resistir, para não esquecer, para viver ou sobreviver. Aquela Aurora Rodrigues, que testemunhou, e que ainda é viva, e que testemunhou naquele vídeo que acabámos de ver, ela dizia: eu vivia constantemente a dizer que não queria ter medo, eu não podia ter medo, que era para não falar, que era para não dizer, que era para resistir. E quando ela foi altamente espancada, que nem tinha roupa para se mudar, havia um médico à porta para ver até que ponto eles estavam a espancar de tal ordem que ela pudesse ficar morta. E quando já estava a achar que a coisa estava próxima da possibilidade de morte, o médico entrava de rompante. Portanto, isto é verdade. Não vale a pena estarmos aqui a escamotear a verdade das coisas. As cartas da prisão de Virgínia de Moura, que já foi aqui falada, uma das 1668 mulheres presas pela polícia política entre 1934 e 1974, isto é uma fonte da União de Resistentes Antifascistas Portugueses, e de António Lobo Vital, seu companheiro, também preso político, escritas entre 1951 e 57 e publicadas no livro Tenho Cuidado, Meu Amor, devemos reter estes títulos para lermos. De 2015, são, para dizer o mínimo, comoventes. As cartas que António Dias Lourenço, grande patriota e revolucionário de invulgar coragem, escreveu ao seu filho António, quando estava preso na fortaleza de Peniche, tê-lo-ão ajudado a sobreviver, porquanto a PIDE não o autorizou a ver o filho
pouco antes do seu falecimento, aos 10 anos, com uma leucemia. Portanto, a crueldade chegava a este ponto. Um filho com 10 anos está a morrer com uma leucemia, mas o pai não é autorizado a despedir-se do filho. Agora perdi-me, desculpem. Viriam a ser publicadas no livro, outro título a reter: Saudades não têm conto. Cartas da prisão para um filho, Tónio, de 2004. Luísa Rodrigues, presa política e torturada até à loucura, com a saúde fortemente abalada pela prisão, talvez não tenha tido possibilidade de escrever ao companheiro Militão Bessa Ribeiro. Mas este, também preso, inclusive no Tarrafal, escreveu algumas cartas de que se salvaram duas, ambas dirigidas ao Partido Comunista Português, que ele ajudou a construir. A 2 de janeiro de 1950, com 54 anos e pesando 32 quilos, Militão Ribeiro morreu na prisão, ou antes. Deixaram-no morrer, envenenando lentamente, tendo tido ainda tempo de escrever: fui assassinado cobardemente. Uma das cartas, escrita com o próprio sangue, é um extraordinário e inigualável documento histórico, cuja autoria chegou a ser negada e até considerada uma falsificação. Isto é uma fonte do Partido Comunista. Escrevia-se, encurtando-se com alguma ilusão, o tempo e o espaço. Lá dentro e cá fora, procurava-se ultrapassar todas as distâncias, recorrendo à caneta e ao papel. Filha de preso político Alberto Vilaça, aí é o slide 2, deixo a terminar um brevíssimo testemunho de índole mais familiar, mais pessoal, que é o caso desta Raquel, que escreve este texto. 6 vezes preso, totalizando 4 anos e meio no Aljube, Caxias e Fortaleza de Peniche, chegou a ver proibida a recepção de correspondência durante meses seguidos. A par do vai-vem de milhares de quilometragem que a minha mãe fez de comboio ou no seu Renault Dauphine, escreveram-se ele e ela cerca de 700 cartas e bilhetes postais, para além de dezenas de telegramas. Mas nem todos chegavam, ou eram enviados, dependendo do lado em que foquemos a nossa atenção, intra ou extramuros, sendo certo que eles ambos estiveram sempre do mesmo lado. Na agenda que o meu pai conseguiu esconder e trazer quando foi libertado, pôde ler-se 30 de 7 de 1955, sábado, interceptada uma carta para a Natércia. E numa outra que chegou e que foi certamente muito relida, a minha mãe não deixou de anotar a lápis. Um pouco curta. Curtíssimas não podiam deixar de ser, como é óbvio, as cartas de quem aprendia as primeiras letras, que era o caso da Raquel. Com 5 anos, eu penso que está aí o slide que tem o carinho, com 5 anos, uma das cartas que escrevi ao meu pai e onde dizia apenas que levaria beijinhos, foi conspurcada com o carimbo da PIDE. A inocência da miúda de então dá lugar, neste abril de 2025, e pela mão do Ateneu de Coimbra, a homenagem a todas as mulheres que combateram e resistiram ao fascismo, correram muito para nós aqui chegarmos. Portanto, a liberdade foi conquistada a ferro e fogo e nós somos os herdeiros destas lutadoras, destes lutadores, e temos a obrigação de continuar a lutar por essa liberdade. Eu agora talvez pedisse, não sei se o Luís... Eu agora proporia, para rematarmos esta primeira parte, que ou o Luís ou a Filomena, que é a sócia da Liga,
fez um poema que dedicou à doutora Itelvina, que está neste desdobrável que está ali à entrada, e eu se calhar, não sei se o Luís quer ler antes o seu texto, dedicado à sua mãe. Era melhor, se calhar. Posso aqui não me dá. Posso me. Mas está cá, Preciso, já falei. não, mas anda, depois é que Isto é baseado num texto que eu já tinha, em alguns textos que eu já tinha feito, acerca da minha mãe e do meu pai. Este diz assim: fresca é a montanha, a minha mãe. Não escreverei mais nada, provavelmente por estes dias, não sei, mas não deixaria passar a minha passionária. Muito à frente, a minha mãe. Ela, que a par das coleções do meu pai, tinha um laboratório de física e química para nós, e as maravilhas que fazia para nosso deleite. Fazia borbulhar coisas em tubos de ensaio, em coisas variadas, para nós, mover balas nos trapézios, o pequenino mundo ao microscópio nas lamelas. Era todo um mundo de fantasia em nós. Hoje, as nossas caras amigas, hoje foi um dia destes, as nossas caras amigas Teresa Carreiro e Manuela Cruzeiro diziam: a tua mãe é uma personalidade e uma ferida calma. E eu disse: mas muito mais bonita. A minha professora Luísa Tiago Oliveira disse-me quando a conheceu: a sua mãe é igual à passionária. Ela é mesmo daquela raça latina, paciente no tempo, mas ferve no momento em pouca água. Depois sossega e respira, e fundo e vai no fundo das coisas. E foi sempre uma guerreira, a minha mãe. Mulher de física e química, nasceu, entre aspas, em berço de ouro, numa casa linda em Luanda, Angola, Praça da Mutamba. Ainda lá estava a casa no quarto, segundo andar de moradia. Veio com 2 anos. Dos 16 para os 17 já estava na Faculdade de Coimbra. Jovem de esquerda, já era do mundo juvenil, frequentava a casa de estudantes do Império, as tertúlias e os bailes. Muito à frente da minha mãe. No mundo juvenil, orgulho-me da minha mãe ter aderido muito nova a este movimento, sendo das primeiras jovens mulheres. Como escrevi no livro sobre o meu pai, e ao seu lado, ao lado desta serra, a generosidade e a abnegação de uma mulher companheira desta longa viagem do livro, do amor e da vida. Uma longa e árdua viagem, mas empreendida, navegada por estes mares de tempestades e acalmias, até à ilha onde repousam suavemente os livros e as palavras. E quando a minha mãe, ainda no liceu, o último ano, após o exame, quis bater num professor e correu Coimbra atrás dele, por ter achado que tinha sido injustiçada no ramo da física. Aqui tudo explicado no livro de curso por um amigo da altura. E é curioso que a caricatura da minha mãe é feita por um primo de direito, que toda a gente vai conhecer, que é o Viena, da Gaiola Aberta, que era a prima afastada da minha mãe, e a caricatura dela já era andar de carro. Já é com os olhos todos esbugalhados. E andava sempre de carro, desde os 18 anos. Precisou de uma autorização especial e deram-lhe a carta. Nunca mais largaria o volante. Até hoje, rebelde. Rebelde até ao fim do mundo, se ela quiser. 2 coisas o meu pai me pediu, e uma foi que trate da mãe, da sua Italvina. Depois, Manuel adormeceu. Em 1962, Amália lançava o álbum Busto, que canta os melhores poetas do país. Um poema de David Mourão Ferreira é cantado nesse álbum. Chamava-se Abandono e é dedicado aos presos de Peniche. Nesse ano em que saiu a música, o meu pai, militante do PCP, estava preso no Forte, juntamente com outros que lutavam pela liberdade. Tive a oportunidade de visitar o Forte em família quando o então Presidente da República promoveu, o Dr. Jorge Sampaio, promoveu em 2004 uma homenagem aos presos políticos de Peniche. Era numa altura em que o meu pai já licenciado, numa altura em que o meu pai estava preso, em que o meu pai já licenciado em Medicina tentava ajudar até os médicos da enfermaria da prisão, de modo a ajudar os que física e também psicologicamente não se aguentavam. No Forte, a caminho de uma ponta que chamavam Solitária, que dava para uma área rocha encarpada, havia um poço de pedra coberto de um ferro circular cruzado. Disse-me a minha mãe nesse dia que as mulheres, muitas de um povo muito pobre já dentro do Forte, mas não do edifício das celas, cá fora pelo poço, com ligação ao interior, sabiam de cor a letra que cantavam simplesmente
esta canção, e eles lá dentro todos a ouviam, e era de arrepiar, disse a mãe. E eu não esqueço. Os meus pais falaram-me nas visitas que a minha mãe fazia, as viagens de comboio de carros perigosas, já de noite no inverno, depois das aulas, a chover, sozinha, ou com a Ana Tércia Vilaça, que também ia visitar o marido e companheiro Alberto Vilaça, advogado de Coimbra. Dos natais da ajuda dos meus tios, que iam buscar ao comboio, das passagens de anos, naqueles tristes dias de 62 a 65, julgo. Falou-me de quando levava os meus irmãos pequenos e os bonecos que o meu pai fazia para eles, com miolo de pão e palitos, coleções de cromo, etc. Assim é a montanha fresca, impulsiva no momento, paciente no tempo. Ela que ainda no outro dia, nos seus 90 anos, me deu umas valentes chapadas como beijos. Assim é a minha mãe, montanha fresca, minha passionária, passionária minha. Quando o meu pai estava em Caxias, quando a minha mãe lê muito, e no verão passado, há 2 verões passados, pediu-me o Ana Karenina. Eu não percebi porquê, de Leo Tolstói. Disse-me que eu queria ler e que nunca tinha lido. Explicou-me a razão. Quando o meu pai já estava em Caxias, ela levou o livro para ele como presente. Um tipo da PIDE aprendeu o livro e nunca o devolveu. Estava por trás do parlatório e nunca o devolveu. Não deixou o guarda prisional que fizesse chegar o livro ao meu pai. Depois de ela o ter lido, depois a minha mãe leu, que eu leio, depois de ela o ter lido, pensei assim: se aguentas com a Ana Karenina, se aguentas com a Ana Karenina, vais aguentar com o Guerra e Paz, do mesmo autor, em 2 tomos. E fui buscá-los lá à feira do livro. Em 3 semanas estava lido. E curioso é que o meu pai sabia o monólogo do Leito de Morte de Andreev, segunda personagem principal do livro, e de cor. E isso eu posso testemunhar, porque enquanto eu estava a ver a série com o meu pai, ele estava a recitar o texto. Eu testemunhei isso, e assim como o texto, que a mãe leu as 2 obras-primas e o leito de acontecimentos que explicam melhor um estranho mundo. Assim é a minha montanha, assim é a minha passionária, passionária minha. Para integrar uma vez. Está bem, tenho que corrigir. Sim. Muito obrigada. Acho que foi um testemunho muito sentido. Feito com coração. E eu pedi à Filomena agora que... Antes de mais, quero agradecer, quero dar parabéns ao Luís e agradecer-lhe o facto de nós ficarmos com o seu texto, a conhecer muito melhor a sua mãe e a admirá-la muito mais, também por tudo que nos disse e por todas essas facetas extraordinárias que ela tem. Obrigado. É um gosto também. E exatamente por isso, por aquilo que contou, é que nós agora, sem dúvida, com estes testemunhos, ainda mais gostamos da liberdade e mais sentimos que é preciso amá-la melhor, implementá-la mais e respeitá-la e praticá-la. Muito obrigada. Muito obrigado. Também. Muito obrigado. E eu tenho aqui uma pequena homenagem também, que pode ser a todas as mulheres dos presos políticos, que é de facto arrepiante ouvir tudo isto. E cada uma foi uma grande heroína. A mulher de um preso político, leal, exemplar guerreira, torpemente forçada à prisioneira de valores em desmistificação. Aguilhoada com saudade, amarrada à memória de luminosa nobreza, salvas com digna pureza dos monstros da opressão. A mulher de um preso político, acesa, lutadora em cada dia, esgrimindo amor com galhardia,
Ei-la forte, épica, transcendente, porque é lar, é colo, é pão, baluarte, motor, constante lição. A mulher de um preso político, brilhante estrela guia da resistência, e na sua humana divindade é construtora abnegada da certeza que há de raiar a aurora da justiça antemanhã do sol da liberdade. Nós vamos, claro, ter um tempo para passar, mas vamos já passar ao Dr. Vítor. E depois conversaremos. Fernando, está bem? Ora bem, boa tarde a todos. Compete-me agora ler uma pequena biografia sobre o Sr. Osvaldo Rosa. Devo dizer que este é um trabalho um pouco ingrato para mim. Esta tarefa, não um trabalho, é uma tarefa, mas que farei com gosto. Eu conhecia o Sr. Osvaldo, mas conhecia de irmos falando, quer dizer, fui acompanhando de alguma forma o seu percurso. Estou aqui assim na Losange há bastantes anos para saber qual era o seu percurso, o que fazia, mas não o conhecia o suficiente, digamos assim, para poder escrever sobre ele. Portanto, fui ao sítio do costume, ou seja, fui à internet e respiguei um texto de uma pessoa de quem muito gosto, que muito admiro e que é um grande conhecedor da história da Lausanne, que é o José Ricardo. O José Ricardo tem uma página no Facebook que se chama História, Cultura e Histórias da Lausanne, e o José Ricardo, na altura, escreveu um belo texto sobre o Sr. Osvaldo Rosa, e é esse texto que eu irei aqui assim reproduzir. Osvaldo Duarte Rosa foi uma das mais relevantes figuras da vida social lausanense, onde se distinguiu pela nobreza de caráter, pela versatilidade com que serviu o associativismo, pela valentia com que exerceu a democracia e pelo amor desinteressado que dedicou à sua terra. Nascido em 1927, filho de um barbeiro com estabelecimento junto ao centenário da Rua Dr. Pires de Carvalho, logo que cumpriu a instrução primária, Osvaldo Rosa foi tarimbando no escritório de empresas lausanenses, a última das quais, julgo que a Sociedade de Tecidos, até que se empregou na melhor da terra, a Companhia Elétrica das Beiras, tendo ali alcançado a merecida reforma quando ela já passara a denominar-se EDP. Apesar deste seu compromisso profissional, esteve diretamente ligado à vida empresarial local, primeiro como sócio da firma eletroinstaladora e depois com o serviço de distribuição de materiais elétricos, este em nome da sua esposa. Mas a vida associativa foi sempre um farol que o orientou. Em março de 1945, apenas com 17 anos, fundou o Sporting Clube Lausanense, coletividade que nunca conseguiu se ingrar, mas que teve o mérito de ser a origem do Clube Desportivo Lausanense. A agremiação que fez o seu primeiro jogo em 25 de dezembro daquele ano, nascendo Freixo, tendo o Sr. Osvaldo ocupado o lugar de guarda-redes, posição que só viria a alargar, anos mais tarde, devido a uma grave lesão. E nele se tornou, apesar da sua baixa estatura e do seu corpo franzino, uma figura de referência na equipa, sendo ainda lembrado, por quem o viu jogar, como o melhor do desportivo naquela posição. Mas não abandonou o clube que ajudara a criar e do qual, até hoje, isto à data do escrito, ocupa o lugar de sócio número 1, distinção que, na minha modesta opinião, deveria ser perpetuada. Foi seu presidente da direção e da Assembleia Geral, aparecendo sempre na linha da frente, quando aparecia algum movimento ou iniciativa em prol daquela coletividade. Também a representou na modalidade de ténis de mesa, na qual se tornara um hábil executante ao serviço do clube do pessoal da CEB. Possuidor de uma notável voz de barítono, integrou o Orfeão do Clube Desportivo Lausanense
e também em Coimbra. Penso que viu o Ateneu e mais tarde, novamente na Lausanne, o da Cooperativa Travim. Nesta entidade proprietária do Jornal Travim, integrou, durante vários anos, os seus corpos gerentes, onde se empenhou de uma forma solidária e constante. Nos últimos 30 anos, fundou e foi presidente da Associação Marcha dos 5 Lugares e até há bem pouco tempo ainda ouvíamos, com garrafas de água na mão, a descedentar os marchantes quando estes desfilavam na noite de São João. Devoto de Santo Humberto, calcorreou montes e vales até que as pernas lhe consentiram, o que aconteceu muito mais tarde, à procura sobretudo de perdizes. Foi fundador também da Associação de Caçadores da Lausanne, grupo onde se empenhou no sentido de prestigiar aquela atividade. Democrata desde a juventude e, consequentemente, adversário de Salazar e do seu dito Estado Novo, participou com entusiasmo, em 1949, na campanha destinada a levar Norton de Matos à presidência da República e para o mesmo efeito na de Humberto Delgado, em 1958. Em 26 de março de 2025, foi agraciado pela Câmara Municipal em 2014 com o Prémio Lausos Cidadania e Dedicação e colaborou com a autarquia em diversas ocasiões. Foi ainda a Câmara levou à reunião um voto de pesar após o seu falecimento. E eu, pessoalmente, tive o prazer de estar com ele várias vezes, de conversar com ele várias vezes e verificar o seu caráter. Fernando, por favor. E por volta, eu agora não tenho a certeza se foi pela comemoração dos 40 ou dos 45 anos do 25 de Abril, juntaram-se algumas pessoas com alguma idade do Salão Novo da Câmara Municipal, pessoas que tinham atravessado o percurso até ao 25 de Abril e que tinham estado nos primeiros anos de 25 de Abril, nas manifestações do 25 de Abril e do 1º de Maio, foram recolhidos esses testemunhos e o que vamos passar é um curto testemunho do Sr. Osvaldo Rosa, do Salão Novo da Câmara Municipal. Faz favor, Fernando. Eu recordei, eu conheci muito bem o Sr. Osvaldo desde que fui colega da engenheira Beatriz, a querida Tita, a querida Beatriz, é verdade, fomos colegas na escola primária e eu tive o grande gosto e grande privilégio de ser também, eu emociono com isto porque isto foi muito importante para mim também em tempos de servidão. E então eu tinha esse privilégio da amizade também da Beatriz, ia lá à casa e lembro-me tão bem, Beatriz, tenho que recordar isto, uma vez fui lá aos teus anos e foi a primeira vez que eu, que era do meio muito humilde, eu vi uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Cap, feito pelo senhor Osvaldo, Cap, e o tio António Mesquita, pai da vizinha, e que era para a família, naturalmente, embaixo, na cave, e eu achei que extraordinário, e o senhor Osvaldo tinha uma ternura sempre, uma ternura imensa, que envolvia, que abraçava qualquer pessoa, e ele era amigo também do meu pai, era colega, amigo do meu pai, que trabalhava também na CAB, e tinha muita deferência para comigo, também graças à filha, naturalmente, à Beatriz, um encanto. E agora quero recordar, eu lembro-me sempre de ver o senhor Osvaldo
no seu carro da cor de céu, da cor do céu, um carro que teve muitos anos, um Datsun, portanto, sempre associado, e eu via ir ali assim, ao campo de futebol, eu era dali, vivia ali, e verifiquei muito frequentemente a ternura, o respeito, a admiração, a amizade, a cumplicidade que os jogadores, bastantes jogadores, alguns ainda júniores ou juvenis, eu não sei exatamente, ali tinham pelo Sr. Osvaldo e ele por eles. E eu quero aqui dizer, porque eu andava por ali sempre. Sabem porque é que eu andava por ali? Eu ia muitas vezes, depois dos jogos, eu ia lá inspecionar o terreiro, porque às vezes havia lá moedas. E era... eu apanhei lá algum... E ao rebusco. E ao rebusco de 25 questões, é verdade. Era um encanto aquilo, uma coisa extraordinária. Bom, e eu ouvia, de facto, que os jogadores diziam, o Sr. Osvaldo ajudou-nos... em tempos, exatamente, nesses tempos de servidão. E o Sr. Osvaldo, algumas vezes a Beatriz até me mostrou alguns registros de alguns jogadores, eram esses, nessa época a Lausanne era especialmente rústica, rural, vivia da agricultura, grandemente da agricultura. Havia muita gente que tinha emigrado a Salto, e o Sr. Osvaldo ajudava esses filhos dos homens que nunca foram meninos, ajudava-os a serem meninos, mais meninos, paternalizava-os. É preciso, eu assisti a isso ali in loco no clube desportivo, não é no clube, no campo. Envolvia-os na sua amizade e na sua ternura. Muito interessante. E depois assisti, naturalmente, a tudo quanto foi referido na sua participação cívica. E, por conseguinte, eu tenho aqui umas ideias que são um tributo de respeito, de muita consideração. É a gratidão lausanense ao exemplar cidadão Osvaldo Duarte Rosa. No tempo em que eram ninhos, apenas os filhos dos senhores, no tempo em que o povo se encostava à parede, fazia vénia e dava todo o passeio aos senhores, no tempo em que o pequeno regava as leiras com suor, muito depois do São Miguel e muito antes das sementeiras, no tempo em que os primeiros alqueires das eiras eram para a pensão aos senhores. Ai, os servos da gleba do século XX! Nesse tempo em que todo o tempo era pouco tempo para os grandes, à custa dos demais, seus servidores, Osvaldo Duarte Rosa era luar de resistência, luz cautelosa a negar a negrura de cada dia, simplicidade, sensatez e prudência na ousadia de querer mais sol, só convívio, só conselhos, só sorrisos, e com os naninhos
surgia então a empatia. Amigo mais velho, abraço solidário do Clube Sol, escola de vida, vetor, sentido. E depois que raiou a liberdade, Osvaldo Duarte Rosa era a dignidade na presença em tantas instituições culturais. Ativa, crítica cidadania, sempre em exemplares lições de equidade, de liberdade, de democracia. A Lausanne muito agradece, Sr. Osvaldo. Gostava só de agradecer quando foram. Pronto, agora está na altura de falarmos um bocadinho para depois irmos ali lanchar. Se ouvir, E ouvir música que está aí na área. eu queria agradecer muito à Câmara Municipal por esta iniciativa. E também à Liga dos Amigos do Museu, por se ter associado naturalmente. Agradecer ao Dr. Vítor pela sua intervenção, ao José Ricardo por ter estado na base dessa intervenção. Estou um bocadinho emocionada, peço desculpa, vou-me esquecer de coisas, de certeza. Também queria dizer que também nos associámos, na primeira parte, à homenagem às mulheres resistentes. Através do Ateneu, que faço parte da direção. Aliás, falámos com a Raquel Vilaça, que é a nossa sócia, nesse sentido. E também por isso também estarei a representação do Ateneu, que também foi convidada a participar. Por causa exatamente de ser da direção do Ateneu e de termos estado envolvidos nas comemorações do 25 de Abril em Coimbra, foram de facto muito exigentes do ponto de vista da organização. Eu não tive tempo de pensar muito na sessão de hoje, mas também depois me lembrei que o meu pai provavelmente me diria: deixa lá a homenagem, trata das comemorações do 25 de Abril, porque isso é que é importante para isto não voltar para trás. E eu certamente lhe diria: sim, mas falar de si também é falar do 25 de Abril. Mas, no fundamental, acho que era isso. O meu pai era um homem de ação, um homem que gostava de estar com os outros, de conviver. Em relação ao que se disse sobre a participação dele ao longo deste tempo, está tudo certo, foram essas intervenções todas. Ele esteve também na cooperativa agrícola, na direção, numa altura em que ele estava muito mal, ele conseguiu o saneamento financeiro, teve uma ligação, como sempre, muito grande ao Tervim, quer nos corpos gerentes, quer fazendo inclusivamente a revisora das provas do jornal, até de financiadora, sem juros, numa altura em que as coisas estiveram complicadas. Era um pouco assim a maneira de ser dele. O Tervim foi companheiro dele até à última semana de vida, quando já não conseguia pegar no jornal, porque já estava na Câmara, mas nós que o líamos, e sempre com muito gosto de saber as coisas que vinham no jornal. Isso, e a marcha dos 5 lugares, que era a marcha, como se não houvesse outra, estiveram sempre no coração dele até ao final. Relativamente à participação dele na vida política, na resistência ao fascismo, muito modesta, naturalmente, comparada com o sofrimento tremendo que outros tiveram. Eu trazia aqui umas palavrinhas que ele escreveu há uns anos, alguém deve ter pedido esta resenha, e em que ele dizia: na década de 50, talvez 54, fui com vários amigos
em caminhonete alugada, a assistir em Coimbra a uma sessão de comemoração do 5 de outubro, onde usou da palavra, entre outros oradores, o então estudante e hoje nosso amigo, Dr. Lousã Henriques. E por isso eu digo que o meu pai se teria sentido extremamente honrado por ter sido lembrado aqui, ao mesmo tempo que a querida Italvina e a querida Natesta Vilaça, que eu muito admirava. Em 58 vivi a campanha do general Humberto Delgado, que se candidatou pela oposição à presidência da República. Ele aqui conta a história que já foi, que ele contou aqui ao vivo, portanto não vale a pena ler, mas lembro-me dele perfeitamente dizer que foi até hoje, levaram os votos e foi até hoje, nunca mais soubemos nada. Também costumava dizer que foi até hoje, quando tentaram ocupar os sindicatos, que eram sindicatos fascistas, e criaram listas concorrentes, e ele dizia, a nossa lista ganhou, mas nunca tomou posse, nunca lhe deram posse. Foi até hoje. Nunca tomou posse. Também é importante dizer como é que decorriam as eleições para os mais novos, perceberem porque é que havia eleições. Então, no Estado fascista tinha eleições. Afinal, não era assim fascista, mas na verdade eram farsas eleitorais, em que as pessoas, a oposição democrática vivia amordaçada durante 4 anos, ou 5, conforme as eleições que fossem, e depois, durante um mês, podia fazer propaganda eleitoral. Salvo seja, porque não se falava na guerra colonial, não se podia falar nos presos políticos, enfim, todas uma série de restrições, inclusivamente com prisões de candidatos, a que eu assisti lá em Coimbra, como a Esmeralda, a Nina, sabe bem, por causa do Vítor. Saber que se estava a votar na oposição. Por isso, aqui na Lausanne, quando foram as eleições de 69, um destes amigos que o meu pai aqui refere, o João Gacho, infelizmente já falecido, muito novo, quando chegou à mesa de voto, dizia-se, não te metas nessas coisas, não te esqueças que a tua filha tem uma bolsa de estudo. O meu pai entendeu sempre que devia fazer o possível para alterar esta situação, estas coisas. E sempre por defender a igualdade de direitos e a dignidade das pessoas. A Filomena leu aqui que só os filhos dos ricos tinham, desculpa que não estou a dizer bem, ficou um bocadinho nervosa. Exatamente. É que tinham direito a ser tratados purinhos. Isto é verdade, absolutamente verdade. Nos primeiros dias da instrução primária, eu e ela na mesma sala, foi-nos dito que 3 meninas da sala deviam ser tratadas pelos diminutivozinho, Paulinha, não sei o quê, e que não deviam ser tratadas por tu. Quando eu cheguei a casa, ao jantar com os meus pais, contei isso, e o meu pai, passa a expressão, quase trepou pelas paredes. E disse-me, nem penses nisso. Podes tratá-las por Mariazinha, Francisquinha, mas trata-las por tu. Ou melhor, trata-las exatamente como elas te tratarem a ti, porque tu não és nem mais nem menos do que elas. E enquanto na escola me ensinavam a subserviência, eu aqui aprendi a autoestima e que as pessoas são iguais. Anos mais tarde, quando fomos para Coimbra, eu juntei-me àqueles na faculdade procuravam mudar as coisas. Bom, tínhamos como vizinho um PISA, um funcionário da PISA, que até frequentemente andava num carro, num escorte vermelho escuro, que o António até sabe a matrícula e tudo. Era nosso vizinho, vivia ali perto. Às vezes a esposa até vinha pedir a nossa casa que deixássemos telefonar, porque não tinham telefone. Esse PID, um dia que ganhámos coragem, tínhamos combinado todos, à saída de cada faculdade, distribuíam os comunicados para a pedir a reabertura da Associação Académica fechada na sequência da crise de 69. Começámos a distribuir nas letras, nos direitos, na matemática.
E como a coisa correu bem, eles foram vindo e juntámos todos e pusemos num patamar das escadas monumentais, ali à largura daquilo tudo, a distribuir os comunicados. De repente vi o PID do meu vizinho. Avisei, aquele é PID, aquele é da PID. O PID passou, não disse nada, mas quando eu, no fim do almoço, ia almoçar ao Alto São João, onde vivia, estava na paragem do autocarro, apareceu o PID e começou a ameaçar-me. Inclusivamente a dizer que lhe entregasse os comunicados, para recebesse. Eu disse, eu não recebo. Primeiro começou a perguntar, distribuíram muito hoje lá em cima? E eu disse, como? A minha prima que estava comigo não sabia o que se passava, só arregalava os olhos assustado. Então, não sei, acho que estavam a distribuir os comunicados. Pois, então, quando for assim, venha-me trazer. Eu aí enchi de coragem e disse assim, mas porquê que eu lhe vou trazer, levar o comunicado? E ele disse, ficou atrapalhado e disse, a mim ou a minha mulher, mas quando lhe entregarem alguma coisa, venha-me trazer. E depois disse, olha, não se meta nessas coisas, que essas coisas acabam sempre mal. Bem, devo dizer que fiquei um bocadinho assustada, um bocadinho a favor. E fiquei sobretudo preocupada, porque depois isto poderia chegar aos ouvidos dos meus pais, eles ficarem alarmados. Um dia que o meu pai me foi buscar à faculdade, ganhei coragem e disse, sabe, estava lá, passei, estavam a distribuir os comunicados, eu também lá estava perto, e o PID viu-me e disse-me isto assim, e o meu pai disse, bom, sabes, temos sempre que assumir as consequências das nossas escolhas. Mas vê lá se consegues passar disfarçado, se não te vê distribuir muita coisa. Funcionava assim, de facto, e eram tempos tremendos. Aliás, o meu pai diz isso mesmo. Eram tempos difíceis em que ser da oposição era altamente perigoso. A PID, com a sua legião de bufos, tudo controlava. Lembro-me que o João Mingachos, aqui já contei, 5 anos depois havia de acontecer o 25 de Abril, que acabou com este regime ditatorial, que durante 48 anos oprimiu e amordaçou o povo português. Em novembro de 1974, já a residir em Coimbra, aderiu ao PCP, tendo a partir de 77 feito parte da Comissão Conselhia da Lausanne. Fiz parte da Assembleia Municipal e da Freguesia de Vilarim. Eu agradeço muito que se tenham lembrado dele, porque para além destas nossas memórias pessoais, saber que também há essa amizade grande de muita gente aqui na Lausanne dá-nos muita alegria. Obrigada. Obrigada. Mais alguém quer dizer mais alguma coisa? Zé Manuel, não sei se queres dizer alguma coisa. Se queres dizer alguma coisa. Desculpe. Já, doutora Blas. O Joaquim Namorado, o Rodrigo Santos Ventosa, bom, e todos os outros mais. Eu também, às vezes, a partir de certa altura, ganhei fóruns de cidadão e já me sentava por ali, e um dia estava-se exatamente a recolher fundos para auxiliar as famílias dos presos políticos. E estávamos a falar daquilo. E havia um empregado lá, o Sr. Fidalgo, que era realmente um homem de porte Fidalgo, que servia à mesa como empregado, muito antigo, da brasileira. A certa altura, o Sr. Fidalgo veio tirar chávenas. E ele só costumava fazer aquilo depois de nós pagarmos. E algum dos que estavam a dizer, Sr. Fidalgo, mas nós ainda não pagámos. E ele disse assim, disse, mas é a minha contribuição. Portanto, o Sr. Fidalgo. Bom, outra história é de uma mulher de uma outra inserção que eu conheci já, eu estava licenciado e já era assistente da faculdade, uma freira, a Madre Teresa Serra Granal, que era a diretora do Instituto de Serviço Social, que era uma instituição cujo alvará pertencia à Junta Distrital, cujo presidente era nem mais nem menos que o eminente Vissaia Barreto, que tinha sido colega de curso do pai dela, que era médico lá na zona do Fundão, ou no Fundão mesmo. Mas ela seguiu a sua vocação religiosa e foi para a freira.
Bom, a certa altura, já não sei porquê, algum colega me recomendou, era preciso um professor, eu fui para professor do Instituto. E ela sabia quem eu era, e eu logo disse, olha, eu estou aqui a falar com a senhora, mas é que o senhor ateu, não sei o quê, bom, muito. E ela ficou simpatizar muito comigo. Passado pouco tempo eu estava lá numa reunião do Conselho Escolar para dar notas, e uma das senhoras, que era professora de Serviço Social, deu 15 ou 16 a uma menina, que era minha aluna, e que era analfabeta, que não dava 2 euros em cada palavra, não era propriamente muito fornecida, enfim, de inteligência, e eu fiquei descanalizado, como é que é isto? Bom, e com o descaramento da minha juventude, disse assim, mas porquê é que a senhora dá esta menina? Ela não tem categoria nenhuma, não sei o quê. E diz assim, mas ela é tão simpática, e eu, sabidamente, disse assim, se é muito simpática, caso com ela, mas não tem 15 ou 16. Pronto. Eu depois fiquei assim, mas no fim, foi a Má Teresa que foi ter comigo. Eu não ri para não provocar escândalo, porque eu fiquei muito... Achei muita piada a resposta, eu fiquei... Pronto, então, a partir daí, ficámos a dar muito bem. E um dia, já depois do 25 de abril, encontrei-a e contou-me ela esta história, para mostrar como há muita resistência e às vezes a gente pensava. Ela diz que a PIDE, a certa altura, deve ter desconfiado que havia problemas no Malandro. Mas antes disso, já me estava a esquecer. A certa altura, falhou outro professor na área de direito público, direito administrativo ou constitucional, e ele disse, mas doutor, vou arranjar um colega que venha para aqui, porque fulano saiu e tal. Eu disse, acho que sim, vou falar lá com o meu colega. E falei com o meu colega Vital Moreira. Você diz, eu posso ir lá, pronto, então lá, chama a telefone, pronto, já tenho ali, toma lá o nome, Vital Moreira, então. Vou passar por uns tempos, vem lá. Senhor, venho para pedir uma coisa. Não, doutor, então, não pode ser porque diz que é comunista. Então, isto é de 25 de abril, claro. Então, veja lá se me arranja outro. E diz, Má Teresa, a senhora está mal. Porque além de arranjar, além de arranjar uma pessoa que substituiu o doutor Vital Moreira, tem que arranjar outra pessoa que substitui o homem. Porque se ele não entra, eu saio. Não diga isso, não diga isso, espera. Então aguardo uns dias. E lá esperei uns dias. Passavam uns tempos, ela vai dizer, pronto, eu estou Vital, pode vir. Se quiser vir amanhã, já pode vir amanhã. Aí já resolvi. Então ela me disse, sabe, é que o doutor Vissaia Barreto foi colega do meu pai e até é meu padrinho. Pronto, então está bem. Pronto. Então, a Má Teresa fez a sua resistência. Depois de 25 de abril, contou-me, ela sabe, a PIDE, a certa altura, começou a ir lá. Então eu combinei com a dona Palmira, porque eles pediram um dia a lista dos professores. E por sorte ainda lá não estava nem junto. Eu estou bem. Mas eu então disse à dona Palmira, que era a tesoureira que usava um capachinho, e a dona Palmira, portanto, também entrou na conspiração. Coitada da dona Palmira, que nunca foi homenageada por resistir, e combinaram. A dona Palmira, quando cá vier aquele senhor do PIDE, eu chamo lá para o meu gabinete e digo, traga lá as listas oficiais. E a senhora já sabe que não são as oficiais, são as outras. Então, eu fiz a lista do pessoal do centro. E ela, ó, dona Palmira, traga lá as listas oficiais do pessoal do centro. E ela trazia as outras. E eles viam, o seu nome, doutor e Palmeira, não estavam lá. E pronto, e assim passou. E pronto, aqui fica a minha homenagem. Obrigada. Ninguém mais quer falar? Zé Manel. Posso dizer algumas coisas para o cabeleireiro que não sejam fora do contexto. Então, em primeiro lugar, uma homenagem à minha mãe. Uma homenagem política e sentimental. Por circunstâncias da minha vida, passei alguns 15 dias preso e não em nenhuma prisão política. Foi na crise de 69, 14, 15 dias preso na penitenciária. E recebíamos alimentação, porque a alimentação prisional era impossível, nós íamos para interrogatório no Palácio da Justiça e chegávamos à cela às 9 da noite, já era impossível. Então a Fernanda da Bernarda, Comissão da Seção Social da Associação, engendrou
um movimento para fornecer devido aos preços que no Brigadeiro passaram por lá 200, quase tudo homens, a sua. E eu um dia cedo tinha detectado que havia uma zona que o meu pai estava ligado à justiça e dizia que a penitenciária de Coimbra que era a mais segura do país. E o guarda prisional, aquele bonitinho, saiu de algum raio, atravessar a vir da justiça para chegar à cela. Eles abriram uma aula que estava fechada já há anos. A guerra colonial levava e consumia e servia de válvula de escape também para a criminalidade. Atenção. Hoje as prisões são superlotadas. Hoje as prisões estão superlotadas. E eu reparei, o guarda distraiu-se, ou alguma distração, reparei que, olhando para o lado fora na aula, havia um canto morto que o guarda não tinha possibilidade de observar. Portanto, é um sítio que não podia estar sem ser visto. O guarda que fazia isso sucessivamente, várias vezes, de noite. Normalmente não estava. Então, eu estava comigo. Fui comer o jantar. A minha mãe participava mandando. Aí está uma homenagem à minha mãe. 4 refeições para 4 meses, discriminadamente. Eu zero. E nesse dia eram ovos mexidos. Ovos mexidos. Um chouriço, ou presunto, ou coisa assim. Quando estava a comer, quando trinco com aquilo, quando estou a trincar, não é? Sinto uma coisa estranha na boca. Disse mal. O que é isto? Fui para esse canto, ângulo morto, não é? E tirei da boca o quê? Um bocado de papel celofane, de um tamanho talvez, da ponta mais pequeno que isto, mas fininho, fininho. E embrulhado com uma linha muito fininha também, que estava misturado com os ovos. Abri no tal sítio, não é? Tirei aqui um local, era uma folha, um papel na retalha de cigarros, a dizer assim: meu filho, porta-te sempre com dignidade. Quando existe à mulher a prostituição, quando Salazar anuncia o fim da prostituição, sabemos que isso foi uma falcatrua terrível. As prostitutas, algumas prostitutas, que eram obrigadas a estar encurraladas em ruas certas, que tinham quase todas nas diversas terras o mesmo nome, Pedro Dias, se levaram a coisa a sério, que talvez fosse verdade. E uma ramificação que elas fizeram era poderem ir à missa, à igreja de São João Batista, em Tomar. Isto passa assim. A minha mãe era membro da Ação Católica, como mais tarde foi membro do Partido Comunista. E continuam a ser membros da Ação Católica. Quando a burguesia feminina de Coimbra católica viu as prostitutas na principal igreja, não aceitam de maneira nenhuma. E foi pedir ao padre para... A minha mãe defendeu-as. Não com êxito completo, mas conseguiu. A igreja teve que deixar que as prostitutas fossem à missa na igreja da Misericórdia, que ficava perto da rua Pedro Pires. Mas não deixaram que fosse à igreja nova da cidade. Isto explica também porque a prostituição ainda não acabou, não é? Também explica porque a prostituição ainda não acabou. Agora, quanto aqui ao Lozano, falou-se deste, digo, Osvaldo, não manifestava muito entusiasmo a figura de um carteiro, um funcionário dos CTTs, que foi o grande transportador das listas do Humberto Delgado em Pelas Aldeias Sul. O meu avô, acima de Paulo Nogueira, explicou-me como é que votou no Humberto Delgado. Porque as listas, como querem saber, não eram iguais. Nem no papel, nem no formato, nem nada. Dava perfeitamente para os tipos da mesa
perguntaste, só perguntar, tu pareces o voto era no Humberto Delgado, o voto era no Tomás, no caso era no Tomás. Então o que é que se engendrou? Quem ia votar no Humberto Delgado levava duas listas, levava a do Humberto Delgado e levava a do Tomás. Chegava à mesa, à porta, que estava no tipo da União Nacional, onde é que tu vais votar? Para palpar, isto é a propósito da fraude, para palpar pelo tato sabia. Então a malta apresentava lá à entrada o papel do Humberto Tomás e depois punha lá o do Humberto Delgado. Isto deu uma bronca tal que eles, quando foram contar os votos, só havia votos do Humberto Delgado. Isto é verdade. Isto passou-se em vários pontos do país. Por exemplo, no caso igual, em Pedrógão Pequeno, igual nisto, em que o grosso da votação foi no Humberto Delgado e os tipos queriam falcatruar aquilo tudo. E um membro da mesa, jovem ainda, e nomeado pela União Nacional, disse: o senhor, temos que contar estes votos todos. Eu que deu bronca, mas não era discussão. Estou a tentar aqui homenagear, não propriamente o Sr. Osvaldo, que aqui está, mas esse canteiro que se calhar existiu em muitos pontos do país. Sim. Esse canteiro era daqui? Eu ia chegar a minha mãe. O carteiro era daqui? Era bom, não. O carteiro era daqui? Era. Carteiro era aqui da Lousã. Eu presumo que era o Sr. Mamede. Hã? Presumo que era o Sr. Mamede. Ou então o Sr. Cardoso. O Sr. Cardoso foi afastado inclusivamente para Miranda. Exatamente. Porque era protestante. O Sr. Cardoso era protestante e progressista. Por Pronto. ser protestante. Para quem não conhece, o Zé Manel, o pai dele era juiz e era oriundo de Valnogueira. Por isso é que tem este conhecimento também e de ligação à Lousã. Por exemplo, Paulo Nogueira votou em peso. Paulo Nogueira e Valmaceira, etc. Votaram em peso no Humberto Delgado. O presidente da Câmara da altura, que era um advogado, era licenciado em Direito, e se calhar inscrito na Ordem dos Advogados, mas era um advogado, era um grande proprietário agrícola, não me lembro agora o nome dele. É um homem, se fosse vivo, devia ter 113 anos, se fosse. Ficou de tal forma assustado, por exemplo. Construiu. O Mexia não era grande. Não era. Eram amigos e disse: o que é que tu queres? Você não faz nada, desfez alcatrou aquela estrada para Valnogueira que termina em Valnogueira. Eu devo Foi uma estrada perdida no meio da serra. Eu devo dizer que o Zé Manel, Roubiço, Henriques Simões, ele esteve na clandestinidade, inclusivamente esteve em casa da Nina da Esmeralda. Na casa 3 meses, escondido. Estou reconhecido. Olha, mas nós podemos. É assim, ainda não tinha visto que era o Roubiço. Não tinha visto Nós vamos continuar, podemos ir conversando, mas temos o Mário. O Mário. fazer uma festa. Então, é a Nina. Escondida em casa dela. Há 3 meses. E ninguém deu conta. Olha, mas nós podemos continuar aqui a confraternizar, indo comendo qualquer coisa e ouvindo o Mário com a sua intervenção musical.